Imagina só o centro de comando de uma cidade, tipo, bem na hora que uma represa está ameaçando romper. Ou, sei lá, um vazamento químico em larga escala. Nossa, o caos total. Exato. Os alarmes tocando sem parar, aquelas linhas de telefone completamente congestionadas e, sabe, os relatos chegando a cada segundo pelas redes sociais totalmente contraditórios com os canais oficiais. É uma loucura. E a decisão que a pessoa tomar ali, naqueles próximos 5 minutos, vai literalmente ditar quem sobrevive. Sim, quem sobrevive e quem não sobrevive. Não dá tempo de, deixa eu consultar um manual aqui ou vamos marcar uma reunião de conselho. A mente de quem está ali no controle precisa operar com uma clareza quase que sobre-humana. Com certeza. E o que eu acho mais intrigante sobre esse cenário de caos absoluto é que ele não exige só coragem, né? Ou aquele treinamento técnico engessado. Aham. Ele exige uma mecânica mental muito específica. É tipo o laboratório mais implacável que existe para a gente testar o que realmente significa processar informações. Verdade. Porque se uma pessoa falha ao avaliar um dado nesse ambiente, a consequência não é um debate acadêmico que você perde, é um desastre real tangível. É exatamente por isso que a nossa exploração de hoje começa logo nesse extremo. Nós vamos investigar o pensamento crítico, mas olha, não como aquela disciplina teórica e chata que as pessoas decoram só para passar em prova de filosofia, Deus me livre, não mesmo. né? Nós vamos olhar para isso como o verdadeiro código-fonte da sobrevivência e da tomada de decisão no mundo real. E para fazer isso, a nossa base hoje é uma entrevista brilhante, Muito boa mesmo. conduzida pelo Mike Johansson, da Escola de Comunicação do RIT, que é o Rochester Institute of Technology, com a doutora Jen Schneider. E a escolha da doutora Schneider para essa discussão é o que traz o peso real para a mesa, sabe? Ela ocupa a cátedra Frame de Pensamento Crítico aplicado lá no RIT. O que já é gigante por si só. Exato. Mas a formação dela não vem de um departamento isolado de teoria pura longe no mundo real. Ela é professora titular em áreas moldadas pela realidade mais dura e pragmática possível. Sim, coisas como tecnologia, de engenharia civil, gestão ambiental, segurança. Isso. Ou seja, o trabalho da vida dela é basicamente estudar como as coisas são construídas para não desmoronar. E, claro, como as pessoas devem reagir quando tudo ameaça entrar em colapso. E essa combinação de engenharia e gestão de segurança com o pensamento crítico é fascinante. Eu fico muito impressionada, porque geralmente as pessoas tratam a vida e as decisões como se estivessem, só usando um aplicativo de celular. Aquela coisa bem passiva. Pois é. Tem uma interface amigável ali, os botões são apertados e a expectativa é que o resultado desejado simplesmente apareça na tela num passe de mágica. Só que viver sem entender a lógica por trás das coisas é apertar botões no escuro. É exatamente isso. A doutora Schneider define o pensamento crítico aplicado, nesse contexto de desastres, como a capacidade pura de considerar as informações. Sim, ela usa bem essa frase. Mas a minha dúvida é, na prática, como se dá essa consideração quando o mundo ao redor está literalmente pegando fogo? A definição dela parece bem simples na superfície, né? Mas a mecânica por trás de considerar informações numa crise é extremamente complexa. Imagino que o estresse mude tudo. Muda completamente. A tendência natural do cérebro humano sob estresse severo é buscar a confirmação mais rápida, seja para um medo que a gente tem ou para uma esperança. Tipo um instinto de sobrevivência distorcido. Exatamente. Em um desastre moderno, o problema de um gestor de segurança quase nunca é a falta de dados. É o bombardeio irrestrito de dados. Pensa numa triagem médica, mas aplicada a fatos. Como assim? O gestor precisa olhar para uma tela mostrando que os sensores de pressão da represa estão estáveis, mas ao mesmo tempo ele está ouvindo relatos de moradores no rádio jurando que viram a estrutura ceder. Tem uma imagem muito comum que as pessoas usam para descrever essa sensação de excesso de dados, que é tentar beber água de uma mangueira de incêndio ligada no máximo. Nossa, clássica. O volume é tão absurdo que simplesmente derruba quem tenta absorver tudo. Essa imagem ilustra bem o volume, sabe? Mas a realidade de um desastre e o desafio real que a doutora Schneider aponta é muito mais traiçoeiro que isso. Ah, é? Por quê? Porque a água que sai dessa mangueira hipotética não é água limpa. É uma inundação de lama tóxica, destroços emocionais, informações fragmentadas. E tudo misturado, né?
Às vezes tem dados precisos perdidos no meio de tudo isso. O pensamento crítico nesse nível de gestão de desastres não é só uma válvula para reduzir a pressão. Ele funciona mais como um filtro, então. Isso. Ele funciona como um sistema de filtragem de osmose reversa operando em tempo real. A mente treinada não aceita a primeira informação que chega. Ela cruza os dados. E exatamente. Ela cruza a confiabilidade da fonte com os princípios estruturais da física ou da engenharia que ela conhece, isolando o que é ruído emocional do que é de fato um sinal real. E olha, isso estabelece uma ponte muito direta para o nosso mundo comum, longe dos grandes desastres industriais ou furacões. Com certeza. O nosso dia a dia. Porque, no fundo, a sociedade moderna vive um estado constante de mini desastres de informação, sabe? Qualquer pessoa que abra um feed de notícias hoje, ou uma caixa de e-mails de trabalho... Já é atingida pela lama. Sim, tá lidando com a sua própria versão de lama e destroços informacionais. São relatórios contraditórios, urgências falsas, manipulações de mercado. Aí eu te pergunto, a arquitetura mental necessária para decidir evacuar uma cidade é a mesma necessária para navegar no nosso cotidiano? Olha, a escala do impacto muda drasticamente, claro. Mas o processo cognitivo exigido é idêntico. 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 O cérebro precisa do mesmo rigor para não ser sequestrado por, sei lá, um pânico infundado no mercado financeiro ou por uma crise fabricada nas redes sociais. E a doutora Snyder deixa isso muito claro na entrevista com Mike Johansen. Quando ela fala dos pilares, né? Exato. Ela traduz essa capacidade de sobrevivência extrema em 2 pilares práticos para a rotina das pessoas comuns. O primeiro pilar é a construção do que ela chama de uma cidadania informada. Que não é só assistir ao jornal. Não mesmo. Não significa apenas saber dos eventos que estão acontecendo, mas compreender o contexto profundo de como o mundo opera. E o segundo pilar é a capacidade de usar esse contexto para resolver problemas e tomar decisões de forma totalmente autônoma. Mas, vem cá, manter essa exigência de uma cidadania informada soa exaustivo na prática, se a gente olhar para o volume de coisas acontecendo globalmente hoje. É muita coisa. É insano, ninguém tem tempo ou energia para ler todas as manchetes, cruzar todas as fontes e virar uma enciclopédia ambulante só para tomar boas decisões. De desastres exige que cada indivíduo seja, tipo, um especialista em geopolítica, economia e ciências ao mesmo tempo? Não. A questão não é bem essa. E é aí que a origem dela na engenharia civil se torna a grande chave para entender o conceito. Ah, me explica isso. Uma cidadania informada no escopo do pensamento crítico não é sobre acumular um banco de dados infinito na cabeça. O acúmulo indiscriminado de fatos é justamente o que gera a paralisia da análise. O excesso trava a gente. Exato. O que ela defende é a compreensão dos sistemas, das estruturas. Voltando para a engenharia, pensa bem, um engenheiro não precisa decorar a posição de cada tijolo em um prédio de 50 andares. Seria impossível. Totalmente. Ele precisa entender como a carga de peso é distribuída, como a gravidade atua sobre os materiais, onde estão as vigas de sustentação. Quando ele entende essa regra geral de distribuição de carga, ele sabe imediatamente, só de bater o olho, se uma parede pode ser derrubada ou não, sem precisar analisar cada tijolo. Entendi. Nossa, faz muito sentido. Então, a diferença entre saber um fato isolado e compreender o contexto é a diferença entre olhar para um tijolo e olhar para a planta estrutural do prédio. Exatamente isso. Então, se alguém lê uma notícia alarmista, tipo dizendo que uma nova tecnologia vai destruir milhões de empregos amanhã, quem tem apenas o fato isolado entra em pânico. Fica desesperado. Mas quem compreende o contexto, ou seja, quem tem uma noção básica de como os ciclos econômicos de inovação funcionam historicamente, como a transição de habilidades ocorre na sociedade. Essa pessoa enxerga o padrão. Isso, essa pessoa olha para a manchete e percebe que ela não faz sentido estrutural. A manchete se torna uma parede que não sustenta o peso da lógica. Precisamente. Compreender o contexto age como um escudo contra a desinformação, um escudo termodinâmico quase. O sistema de filtragem funciona quase no automático, sabe? Porque peças falsas ou manipuladas simplesmente não se encaixam no modelo da realidade que a mente já construiu. A gente rejeita o absurdo de cara. Sim,
E não porque a gente gastou 3 horas verificando a procedência de um tweet obscuro, mas porque a própria premissa daquela informação viola o contexto mais amplo que a gente já entende como verdadeiro e testado. É assim que se sobrevive à inundação sem precisar analisar gota por gota da lama. O que nos leva diretamente ao segundo pilar que ela menciona na entrevista lá no MIT. Que é a resolução de problemas. Isso, porque uma vez que o indivíduo constrói esse escudo que filtra a lama, ele não fica apenas protegido ali na defensiva. Ele ganha ferramentas de construção. Perfeito. Esse segundo pilar é focado em resolver problemas e tomar decisões informadas e perspicazes por conta própria. E a transição clara da defensiva para a ofensiva. E é uma transição que muda totalmente a dinâmica de poder do indivíduo em relação ao mundo. Sem o pensamento crítico, a resolução de problemas é sempre terceirizada. Como assim, terceirizada? Pensa bem, a pessoa acaba confiando na decisão do algoritmo, do especialista que aparece na TV, do chefe ou do consenso da multidão, seja ele qual for. A gente vai na onda. Exato. A autonomia de verdade surge quando a pessoa consegue auditar o próprio problema, ela pega um desafio complexo, tipo uma mudança drástica de carreira ou investimento financeiro de alto risco. E quebra isso em partes. Exato. Ela quebra em partes menores, aplica aquele filtro rigoroso em cada parte e chega a uma conclusão que é legitimamente dela. É quase uma libertação intelectual, né? Porque tira a pessoa da posição de passageira e coloca no banco do motorista das próprias escolhas. Com certeza. Bom, nós estabelecemos até aqui o funcionamento mecânico desse processo. Vimos como a mente precisa agir no caos, como o contexto serve de armadura contra o excesso de informação e como isso tudo gera decisões autônomas. A base de tudo. Mas o grande ponto de virada na entrevista da Dra. Snyder acontece quando ela move a discussão do como pro aonde isso nos leva. Qual a consequência final, né? Isso. Qual é a consequência final e de longo prazo de aplicar esse nível de rigor na nossa própria vida? Ela usa um termo muito específico para descrever isso. A Dra. Snyder chama o pensamento crítico de a peça fundamental. Não é um acessório opcional. Ou uma habilidade que você coloca no currículo. Não, de jeito nenhum. Ela afirma que essa é a base primária para qualquer pessoa avançar em direção aos próprios sonhos e objetivos pessoais. E, mais do que isso, para ser capaz de atuar como uma força positiva na sociedade. Sabe, quando a gente começa a falar sobre ser uma força positiva na sociedade e alcançar os nossos sonhos pessoais, é muito fácil a conversa escorregar para aquele território da autoajuda barata. Assim, vira clichê rapidinho. E ela mesma reconhece, na entrevista com o Mike Johansson, que essa frase pode soar como um clichê de calendário motivacional, sabe? Mas a gente precisa lembrar de quem está dizendo isso. Exato. Não é uma palestrante motivacional genérica. Não. É uma especialista em desastres, segurança e engenharia. O peso dessa afirmação ganha uma dimensão muito diferente sobre essa ótica. A abordagem dela sobre os sonhos não tem nada a ver com pensamento mágico, de ficar mentalizando as coisas. Muito pelo contrário, é profundamente pragmática. Como a segurança e a engenharia veem isso? De um ponto de vista de gestão de segurança, uma sociedade é vista como uma rede extremamente complexa de nós que estão interconectados. Cada indivíduo é um nó, um desastre sistêmico, tipo um colapso econômico, uma crise de saúde pública ou até uma fratura democrática, raramente acontece por um único grande erro central. É um efeito cascata. Isso. Ele acontece através da falha em cascata de milhares de decisões individuais mal avaliadas, tomadas sem aquele crivo do pensamento crítico. Entendi. Então, quando ela fala sobre ser uma força positiva, ela está apontando para o fato de que um indivíduo que audita as próprias decisões deixa de ser um vetor de instabilidade nesse sistema. Nossa, isso exige uma mudança gigantesca na forma como a gente visualiza os nossos próprios objetivos de vida. A gente costuma falar dos nossos sonhos como grandes monumentos que queremos erguer, né? Castelos enormes. É. O problema é que, sem uma base de pensamento crítico rigoroso, as pessoas tentam erguer edifícios gigantescos sobre a areia. Construir uma carreira, formar uma família, liderar uma empresa. Tudo isso tem muito peso. Tudo isso impõe cargas absurdas de estresse e pressão. Se a fundação mental não for capaz de processar os atritos e as crises da realidade, os sonhos desmoronam. Com certeza.
O pensamento crítico entra aqui não como a decoração do prédio, sabe? Mas como aquelas estacas de fundação profunda que a engenharia civil exige para suportar as tensões do solo e as cargas dinâmicas. A analogia da fundação e da distribuição de carga ilustra isso perfeitamente. É a conexão exata entre o sucesso individual e o impacto social que a doutora Schneider tenta estabelecer. Porque afetam o entorno. Exato. Se as fundações dos edifícios individuais são frágeis, o bairro inteiro corre risco durante um tremor. Para ser essa força positiva, a pessoa não precisa fundar uma instituição de caridade global ou assumir um cargo político de destaque, sabe? Não precisa ser um super-herói. Não. O impacto surge na qualidade da presença que as decisões dela injetam no ambiente em que ela vive. Um profissional que se recusa a aprovar um relatório maquiado porque entende as consequências lógicas daquela mentira, ele está agindo como uma contenção estrutural para a empresa. Um amortecedor, né? Isso. Um consumidor ou um eleitor que não se deixa inflamar por retóricas vazias e busca o contexto real das políticas, ele age como um amortecedor contra o pânico generalizado. É o efeito dominó da responsabilidade intelectual. E ela menciona que, para atingir esse nível de impacto, é absolutamente necessário que cada um entenda qual é o papel dele. Quais são as suas ações e as suas decisões? Isso, porque mesmo as ações movidas pelas melhores e mais puras intenções do mundo, se não passarem pelo escrutínio do pensamento crítico, podem gerar danos imensos. Sem dúvida. Uma intenção nobre, sem uma leitura precisa da realidade, pode facilmente agravar uma crise em vez de resolvê-la. O rigor, no final das contas, é o que garante que a boa intenção chegue intacta ao seu destino. Esse é um ponto muito crucial que separa a teoria da prática no campo da doutora Schneider. Em um cenário de gestão ambiental ou de segurança, a compaixão e a urgência de agir muitas vezes levam equipes menos preparadas a tomar medidas super precipitadas. Que acabam piorando tudo. Pioram muito. Eles espalham a contaminação ou aumentam a área de risco. A intenção de salvar ali era real, genuína, mas a falta da tal peça fundamental de análise transformou a solução no novo problema. É um perigo. O pensamento crítico é essa pausa obrigatória. É o milissegundo de auditoria interna, que avalia se a ação que você quer tomar realmente resolve a falha estrutural ou se apenas joga uma camada de tinta por cima de uma rachadura enorme na parede de contenção. Olha, nós cobrimos um território extremamente denso e revelador ao longo deste nosso mergulho detalhado. A jornada começou no caos mais extremo imaginável, lá no meio da gestão de desastres. Onde a gente viu que a sobrevivência depende da capacidade implacável de filtrar um mar de informações contraditórias e perigosas. Exato. E a partir desse extremo, nós trouxemos os ensinamentos da doutora Schneider para a arquitetura da nossa rotina. Vimos como o desenvolvimento do primeiro pilar, que é compreender o contexto para formar uma cidadania informada, atua como um escudo lógico. Um escudo contra a desinformação, poupando a mente daquele esgotamento de tentar analisar cada fato isolado que surge na tela. E como esse escudo permite a construção do segundo pilar, que é a capacidade ativa de tomar decisões informadas e solucionar os próprios problemas com autonomia. Sem depender da validação cega, de terceiros ou de sistemas que a gente nem entende. Sim. O que nos levou a, por fim, a entender a visão pragmática da fonte sobre o impacto final de tudo isso. O pensamento crítico é a verdadeira infraestrutura. A fundação invisível. É a fundação invisível que impede os nossos projetos de vida de colapsarem sob pressão, transformando escolhas individuais sólidas em um benefício sistêmico e totalmente tangível para a sociedade como um todo. E toda essa construção lógica sobre como o pensamento crítico protege nossos objetivos de vida e nos torna pilares de estabilidade social abre espaço para um último questionamento. Opa! Uma camada ainda mais profunda dessa prática toda. Eu estou pronta para ouvir. Qual seria o próximo nível de complexidade nessa aplicação? É o seguinte: se o pensamento crítico opera como uma ferramenta definitiva para a gente avaliar as informações externas, auditar nossas ações e garantir que não estamos construindo os nossos sonhos sobre um terreno instável, surge uma possibilidade fascinante. Que seria? O que acontece quando um indivíduo decide virar os holofotes do nível de gestão de desastres para dentro, em vez de apenas usar esse rigor para descobrir como alcançar os sonhos e metas que já tem? E se ele aplicar essa mesma análise estrutural
para investigar a validade desses próprios sonhos. Nossa. Nós frequentemente herdamos nossos maiores objetivos de vida da cultura, das pressões familiares, de ideias não examinadas na juventude. Talvez o poder final e mais assustador do pensamento crítico não seja apenas pavimentar o caminho seguro para o destino que escolhemos. Mas sem questionar o destino. Exato. Nos dar a coragem e a clareza para demolir destinos inteiros, mudando completamente quais são os nossos sonhos, assim que compreendemos o nosso verdadeiro papel no contexto do mundo. Uau! Isso é o que significa desmontar o código-fonte de forma completa, sabe? É auditar não apenas a segurança do veículo e a rota do mapa, mas ter a audácia de questionar por que estamos dirigindo para essa cidade em primeiro lugar. É pesado, né? É uma reflexão muito pesada porque expõe a vulnerabilidade das nossas convicções mais antigas, mas, ao mesmo tempo, é o nível máximo de autonomia que a mente humana pode alcançar. Em vez de simplesmente apertar os botões certos no painel, significa finalmente desenhar o próprio painel de controle. Perfeito. Um imenso agradecimento a todos que nos ouviram e acompanharam nesta análise rigorosa hoje. Continuem exigindo contexto, continuem auditando as estruturas da informação ao redor e nós nos encontramos na nossa próxima exploração. Até lá!